Não há nada de tão absurdo que o hábito não torne aceitável. Essas são as palavras do grande filósofo da Roma Antiga, Marco Túlio Cícero. E veja a sabedoria dessa frase. Os hábitos são facas de dois gumes. Bons hábitos potencializam a tua vida, mas os maus hábitos destroem a sua vida. O medo do desconhecido e a busca por segurança podem levar a tua mente a habituar com aquilo que te faz mal. Então, a próxima vez que você encontrar uma amiga que está permanecendo em uma situação de dor e também sofrimento, ou a próxima vez que, aliás, você estiver passando por isso, em primeiro lugar, tenha carinho e empatia com a pessoa. Tenha carinho e empatia com você mesma. O teu cérebro só quer segurança e por isso mesmo ele tem tanto medo do desconhecido. Mas a mudança não vai acontecer se você não enfrentar esse medo. Mas as mulheres obesas na menopausa têm medo de quê? Se já são mulheres adultas, experientes e bem resolvidas. Existem vários medos. O medo de não ser capaz de vencer a obesidade, o medo de não ser suficiente nos seus relacionamentos, medo de não saber como lidar com os sintomas da menopausa e essa fase da vida, medo de se priorizar. Então essa é a primeira procrastinação, o medo do desconhecido. Mas a procrastinação não acontece só por isso. A procrastinação anda de mãos dadas com o auto-engano. Ao longo desse tempo juntas aqui, eu venho te contando um pouco mais sobre mim, sobre a minha história pessoal, mas muita gente acha que eu sou uma pessoa naturalmente disciplinada. Muita gente acha que eu sou daquelas que sempre acordou cedo, sem despertador. Tem gente que acha que eu sou uma pessoa equilibrada naturalmente, que para mim foi fácil aceitar e lidar com os sintomas da menopausa. Ou seja, as pessoas acham que para mim é natural, é automático fazer o que precisa ser feito, controlar os meus impulsos e por aí vai. E olha, você vai ver que não é bem assim. O meu automático é o oposto de tudo isso, porque eu fui me tornando uma pessoa impulsiva, negativa, triste, indisciplinada. Eu era uma procrastinadora de carteirinha, sabe? E uma das coisas que alimentava a minha procrastinação era o meu auto-engano. Porque algumas das maiores mentiras que a gente pode ouvir na nossa vida serão contadas por nós mesmas, pela nossa própria mente que vive nos enganando. Eu sofria muito com isso. Eu adorava ficar no sofá comendo pizza, pastel, sorvete, tomando cerveja com o marido, assistindo a um filme. Aliás, algumas dessas coisas eu gosto até hoje, mas o problema é que eu achava que adorava tanto isso que teve épocas que eu estava fazendo isso quase todos os dias da minha vida. E aí você já imagina o que aconteceu, né? Eu engordei, inchei, comecei a ficar indisposta, sem energia, sem foco, tudo sintomas de uma vida sedentária, com uma péssima alimentação e maus hábitos. Eu sabia que aquilo era ruim e que precisava mudar. Eu sabia, por exemplo, que eu precisava voltar para a academia e me exercitar. Mas eu estava na menopausa e tudo isso podia ser uma culpa da menopausa. E, gente, se tem uma coisa que vem junto com a desculpa, é a culpa. E claro que, para que ninguém invente uma desculpa e não se culpe também, eu quero que você contribua com esse canal, dando o teu like, compartilhando essa websérie com as pessoas que você conhece, se inscrevendo no canal e deixando o seu comentário abaixo de cada episódio. Esse é o seu patrocínio aqui no canal. Bom, no primeiro episódio da websérie nós vimos que a participação na menopausa, da bagunça hormonal que o corpo entra, existe sim no ganho de peso, mas que não é ela que dita todas as regras para isso acontecer. No segundo episódio constatamos que o grande problema está dentro da nossa mente e do medo do desconhecido, e por isso a gente segue naquilo que está nos fazendo mal, mas que pelo menos é familiar, né? Isso são padrões comportamentais que precisam ser entendidos para que eu pare de procrastinar a minha saúde e, no mínimo, freie a obesidade. Voltando aqui para as minhas duas amigas queridas lá do nosso primeiro episódio, a Michelle e a Márcia, eu decidi ficar mais perto delas para observar melhor o comportamento das duas, para ver o que eu podia fazer para ajudá-las. E então eu convidei elas para um jantar na minha casa na próxima sexta-feira já. E elas, claro, aceitaram de cara porque, de novo, estávamos afastadas pela pandemia há muito tempo. E tanto a Michelle quanto a Márcia adoram a minha comida. Elas costumam brincar que é muito chique ter uma amiga chefe de cozinha cozinhando só para elas. E modéstia à parte, por amar a culinária funcional,
Eu mando muito bem na cozinha, sim. Foram um total de 4 encontros com as minhas amigas queridas e todos comigo cozinhando e observando o comportamento delas. Entendam, isso nada tem a ver com julgamento, mas eu queria entender o que estava levando elas para esse caminho triste e doente da obesidade. Já nesse primeiro encontro, eu pude perceber uma coisa muito interessante, que inclusive me fez relembrar quem eu era já no climatério e já também no início da minha menopausa. Já no telefonema para combinarmos o cardápio, a pergunta ou a afirmação era a seguinte: o que vamos beber? Ou eu levo vinho, eu levo espumante. Álcool, meus amores. Eu sei que muitas de vocês pensam que não tem nada a ver e por motivos culturais é normal em qualquer comemoração, além de envolver comida, muita comida, envolver o álcool também. Isso é tão verdade que o tema álcool é o assunto mais difícil de ser abordado, de ser falado na internet por ser muito polêmico. Mas por que é polêmico? Porque a gente consome, é usuário. E tudo aquilo que a gente faz uso, a gente não condena. É preciso ter uma consciência lúcida para que perante um copo de cerveja, vinho ou qualquer outra bebida alcoólica, essa consciência vai dizer se vocês vão continuar nesse caminho que estão trilhando ou se vão parar e reavaliar do ponto de vista: é isso mesmo que eu quero para mim? Será? Mas deixa eu te falar uma coisa, bebida alcoólica é considerado pela OMS, Organização Mundial da Saúde, como uma droga tóxica e segundo a própria OMS não existe uma dose que a gente possa achar que é segura de consumo. O álcool tem uma única missão no nosso corpo: destruir o nosso cérebro e o nosso coração. Como assim, Neila? Nós, seres humanos, não fomos feitos para gostar de álcool. Não existe gostar do paladar do álcool. Não existe papilas gustativas para o álcool. Existe para o doce, para o salgado, para o ácido e para o neutro. O que se gosta é do efeito do álcool. E qual é o efeito do álcool no nosso cérebro? Ele inibe o nosso inibidor. Ele atua no nosso córtex pré-frontal, inibindo a nossa parte racional. O álcool é uma substância inibitória, por isso que o álcool tem uma característica cultural como sendo uma bebida recreativa, ou seja, o sujeito que tem traços de uma personalidade introspectiva e ele se solta quando bebe, justamente porque a parte racional que fica no córtex pré-frontal, sob o efeito de álcool, fica inibido. E a parte irracional ou emocional se solta. A ação do álcool para o nosso cérebro, então, é inibitória. E como ele faz isso? O que é a definição de vício também? Vício significa aumentar a dose. Então, vamos entender. Quantas gramas existem em cada 100 ml de cerveja, por exemplo? Em 100 ml de cerveja tem 5 ml de álcool etanol. E para você ter a mesma sensação desses primeiros 100 ml de cerveja, logo vai precisar o dobro, depois o triplo. Isso é vício. Eu tenho que aumentar a dose do álcool etanol no decorrer do tempo para ter o mesmo efeito de antes com menos álcool. Agora, as nossas células não têm etanol na sua composição, elas têm água. Se nós colocarmos etanol dentro das células, nós estamos destruindo essa célula. Ela não vai funcionar, vai queimar as células, neurônios. E neurônios, gente, não se regeneram da mesma forma que as outras células. Então vamos lá, 100 ml de vinho contém 15 gramas de álcool. 100 ml de vodka tem 40 gramas de álcool, mas pode piorar, tá? Porque o uísque, cachaça, saquê tem 45 gramas em 100 ml. Bom, você vai me dizer, nós temos o fígado para nos proteger, né? Porque o fígado é um órgão que limpa, que detoxifica, é um filtro de fato, né? Mas faz de conta que você tenha tomado 80 gramas de etanol na forma de vinho, que seria mais ou menos uns 500 ml desse vinho. E o fígado, ele tem uma regra, ele tem uma lei que fala assim, ó, eu só consigo metabolizar, quebrar 30 gramas de etanol. O que ele faz? Ele pega as 30 gramas de etanol e metaboliza, transforma em algo menos pior. Mas você tomou 80 gramas. O que vai acontecer com o resto, com 50 gramas? Vai passar pelo fígado e vai continuar na forma de etanol. Etanol na corrente sanguínea. E a célula vai dizer, e agora o que é que eu faço com isso? Esse álcool vai para todos os lugares, para todos os seus órgãos. E se você está me perguntando, mas então eu posso tomar 200 ml de vinho que dá as 30 gramas que meu fígado dá conta de metabolizar? Poder você pode, mas você ainda corre um grande risco, porque nós não temos a certeza que o nosso fígado na menopausa está bem para metabolizar 30 gramas. Pensa, se você toma remédio, come queijo, ainda come pão,
você está colocando para o seu fígado metabolizar também caseína, glúten. Aí tem mais algum remédio, tem as coisas que o fígado tem que fazer, por exemplo, transformar os hormônios em testosterona ativa. Veja quanta coisa ele tem que fazer para você ainda enfiar mais álcool para ele trabalhar. Entenda, o corpo produz hormônio através dos nossos órgãos sexuais, das glândulas. Mas para o hormônio ficar ativo, ele precisa passar pelo fígado. É o fígado que ativa os hormônios. Se o fígado está ocupado em transformar o álcool em algo menos danoso, o que ele vai fazer? Ele pode optar em deixar para lá essa função de ativar os hormônios. Por isso que é muito comum se perceber nas pessoas que bebem muito álcool, elas desenvolvem a ginecomastia, mama em homem, porque não tem a conversão do hormônio masculino, a testosterona. E as mulheres podem desenvolver a predominância estrogênica, uma vez que o corpo não consegue converter e ativar a via da produção da testosterona, que sim, é importante para a força muscular, para o ganho de massa muscular. E ainda, gente, nós mulheres começamos a ficar quadradas. Nós perdemos o formato violão, perdemos a cintura, porque a alça intestinal está distendida, porque existe outra lei no nosso corpo, que independente de gostarmos ou não, o corpo funciona assim. Todo órgão atingido responde aumentando de tamanho e escurecendo. O que é a esteatose hepática? O que é a cirrose hepática? É agressão em cima de agressão, álcool, medicamento, glúten, queijo, caseína, né? Você vai agredindo o órgão vai aumentando, e o fígado é um órgão que vem aqui da costela lateral direita e vai até a lateral esquerda. E ele vai aumentando, e a pessoa fala, eu tenho estômago alto. Você não tem estômago alto, amor. Você tem falta de consciência e por isso deixa essa substância entrar na sua boca, nas suas células. Compreenda, amada, nada chega no nosso intestino, no nosso fígado, se nós não dermos permissão de entrar pela nossa boca. Por isso é importante saber, porque quando sabemos, podemos mudar. E olha alguma das muitas coisas horríveis que o álcool faz conosco quando permitimos que ele entre pela nossa boca. Presta bem atenção nisso. Ginecomastia nos homens e perda da cintura nas mulheres, porque não converte os hormônios da testosterona e na mulher causa a predominância estrogênica, como nós já falamos, né? Tem ainda a diminuição da ereção do pênis nos homens e do clitóris nas mulheres, porque ficamos desidratadas após consumir álcool. Para acontecer a ereção dos nossos órgãos sexuais, precisa de sangue no local. E o sangue tem água e não álcool. Tem ainda a diminuição da capacidade de orgasmo, porque estimula o hormônio angiotensina, que acaba fazendo uma vasoconstrição e não deixando ir a quantidade de sangue necessária para os órgãos sexuais. Gente, álcool, vinho piora a inflamação da próstata nos homens. Nas mulheres na menopausa, aumenta a celulite e a níveis catastróficos, inclusive. E ela vem pela retenção de sódio, assim como um inchaço também que vai acontecer bem mais acentuado. Aumenta, gente, as células de gordura, porque ele é pró-inflamatório e inibidor do sistema imunológico. Daí vem a grande contribuição para a obesidade. Diminui a cognição, a destreza, o insight, o foco, a memória. Tudo isso é bem conhecido por nós, não é mesmo? E por último, se você pensa em tomar o vinho porque o princípio ativo é o resveratrol, e sim, o resveratrol é um poderoso antioxidante, mas tem uma conta que não fecha aí. Para o resveratrol ter uma significância no nosso corpo a nível de antioxidante, anti-envelhecimento, antitelomerase, precisa de 30 gramas diárias. Para se obter essa quantidade através do vinho, você teria que tomar 8 litros de vinho por dia. Então é muito mais inteligente manipular o resveratrol e tomá-lo em cápsulas. Bom, eu continuo no próximo episódio com mais uma observação no comportamento das minhas amigas, a Michele e a Márcia, que é o desamparo apreendido. Você sabe o que é isso? Vem para o último episódio que eu te conto o que é isso na mente humana e você vai ver como eu pude ajudar as minhas amigas a recuperarem o seu peso ideal também. Mas caso você esteja interessada, com pressa e não queira esperar mais e sim dar um passo a mais no seu emagrecimento, eu te convido para vir para dentro do nosso grupo fechado do Descomplica a Menopausa, com mais de 11 mil alunas que decidiram assumir a responsabilidade da sua saúde. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você conhecer o nosso programa e se inscrever se quiser, ok? Um beijo!